Vasco, pela tua presentación, donde íbamos afondando sobre a relación, sobre os indicadores para diferentes aspectos do mundo rural en Brasil e en Galicia. E agora pasamos a Ivaldo, que nos vai falar sobre a Universidade Federal Fluminense, que nos vai falar da Justiza Territorial e Ética do Civismo, o dereito ao lugar, a mobilidade, etc. Ir apuntando preguntas que vai subindo para a discusión, que creo que pode ser bastante animada. Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar 6 minutos evidentemente é um tempo recorde, isso aqui está ritmo olímpico. E eu, na verdade, gostaria de falar sobre esse tema, justiça territorial, no sentido de promovê-lo. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, venho colaborando aqui há um ano na Universidade Autônoma de Barcelona, onde eu comparo doutorado com o professor Abel Albert. E o tema da justiça territorial ele deve ser vinculado à ética do civismo e à felicidade urbana. Falar da ética do civismo é problemático porque existe um populismo cívico que é quase cínico e a felicidade nem é um tema muito trabalhado dentro das ciências, mas da filosofia. Bom, a necessidade de reconhecer e evidenciar a inseparabilidade entre esses 3 termos, justiça territorial, civismo e felicidade, e discriminar os modos teóricos e metodológicos, são os direitos para se pensar a justiça territorial. E são esses direitos que eu vim falar, pelo menos de 4. A ética e a moral, isso aí é uma introdução, é uma relação dialógica porque existe entre a justiça, a ética e a moral um debate muito intenso. Eu coloco minimamente, como o Drouin fala, que a moral designaria os valores existentes transmitidos, como um pacote que você recebe, e a ética é aquilo que você trabalha e produz em relação a esses valores. Então, na geografia, eu como geógrafo político, identifico alguns vetores a partir dos anos 90, final dos anos 90, que é um livro do Proctor, James Proctor, chamado Geografia e Ética, que é o primeiro ali, em que ele insiste nessa relação. Um segundo que é chamado Geografias Morais. A justiça territorial, qual é o alcance teórico desse conceito e a sua aplicação? Segundo Jacques Lévy, que está aqui na Suíça agora, mas é francês, é um tema muito pouco trabalhado na geografia. Como você insere então o outro, o território do outro? Se fala muito no Brasil, no mundo todo, que um outro mundo é possível. A questão aqui é, o mundo do outro é possível? Há uma inversão do outro. A justiça territorial é basicamente isso que está definido aí por esses autores. Mas eu gostaria de salientar as escalas da justiça da Nancy Fraser, onde ela coloca que redistribuição, reconhecimento e representação são os 3 vetores para pensar a justiça territorial, e não apenas distribuir espacialmente os direitos. Os direitos sociais, que são os móveis teóricos e metodológicos, segundo o Rodrigo Bob e a Zaida Mouchi, podem ser identificados com esses 20 e tantos. Desses 20 e tantos, eu identifico 4 para falar hoje, questões óbvias de tempo, e um deles é o direito ao lugar. O direito ao lugar que, o que aparece ali embaixo, o lugar de diferença e intimidade, se existe um nexo ontológico e se os espaços opressores dos lugares íntimos, existe uma tensão superada. Só a questão do conflito eu gostaria de explicar porque me interessei de vir aqui para saber dos trabalhos apresentados, é a questão do conflito como algo que permite a continuidade da relação. Então, eu estou trabalhando com o conflito para pensar o lugar, por exemplo, não no sentido de confrontação, não é o conflito igual a enfrentamento ou confrontação, que pressupõe eliminar o outro, mas o conflito pressupõe a continuidade da relação social. Um segundo direito, além do lugar, é o direito à paisagem. A ética do civismo, ela está intimamente ligada à paisagem, no sentido de que pode-se transformar uma paisagem sem destruí-la. A paisagem é um construto social. Se é um construto social, qual é a sua relação com o território e como se faz a gestão disso em termos de justiça territorial?
Além disso, o direito de ser paisagem. A pergunta que mais me motiva é aquela que está no centro ali do slide. As favelas do Rio de Janeiro e os seus moradores, evidentemente, têm o direito de ser paisagem. Uma coisa é você falar de gestionar a paisagem, o direito da paisagem, outra coisa é ser paisagem, porque a favela no Rio de Janeiro é um antissímbolo da beleza. Então está fora da paisagem da cidade. O terceiro é o direito à mobilidade. Homo Mobilis é o livro, para mim, mais importante que surgiu nos últimos tempos, há pouquíssimo tempo, 2010, desse francês que é o Jorge Amar. E onde ele coloca que a mobilidade ela é um atributo, e as pessoas confundem isso com o transporte. Sendo um atributo, é um atributo dos indivíduos e dos territórios. Portanto, estamos discutindo a mobilidade como acessibilidade. O transeunte e o território. Bom, Manuel Herce, na Espanha, também, aqui na Espanha, também trata muitíssimo da questão da mobilidade. Mas o Francisco Munhoz, lá da minha universidade aqui, entre aspas, da Autônoma de Barcelona, com esse livro, ele fala do territoriante, que não é só habitante nem residente, mas é usuário de outros lugares. Ele tem uma relação com geografias variáveis. Então, valendo-se do Henri Lefebvre, eu me pergunto, o usuário é o usador? Porque a palavra em francês é usager. Mas o usuário é aquele que segue um programa. E o usador é aquele que inventa o seu programa. É uma distinção entre programa e engrama, na verdade. E, finalmente, o quarto, que é o direito ao meio ambiente. Segundo o Rui Moreira, que é um colega meu lá da Federal Fluminense, o meio ambiente ele deve ser pensado na sua totalidade. Ou seja, o ambiente não é o meio, né? E sim um conjunto. E, finalmente, a felicidade. Isso é o que mais me interessa hoje, porque o tema parece que é da filosofia, da religião e não das ciências. Embora a psicologia positiva trabalhe, a medicina trabalhe, a sociologia trabalhe, a geografia nem passa perto desse tema. E vê com olhos desconfiados. Ainda por cima tem esse detalhe desagradável. Mas uma geografia da felicidade, por exemplo, Richard Florida, nos Estados Unidos, escreve um livro de Cidades Criativas e diz que o elo perdido desse tema é a localização geográfica. José Antônio Marina, que é um filósofo aqui da Espanha, fala que felicidade e justiça são temas inseparáveis. Jorge Pittinato, que é um italiano, faz um trabalho sobre a cidade de Fermo chamado Felicidade Urbana, inclusive bolando o índice. Então eu quero dizer apenas que não é a felicidade subjetiva, que se trabalha cientificamente, mas a felicidade política, a felicidade pública. E o espaço cívico é exatamente o mediador para se pensar essa felicidade política, na medida em que isso aí é uma foto que eu tirei recentemente no Tapragona, onde se pode ler, eu deveria ler, nem eu estou conseguindo ler, mas aqui não se lê, é uma pena. Se coloca em catalão. Como uma oportunidade cívica, uma repressão cínica. E essa frase catalã, desse protesto dos catalães ali em Tarragona, é muito uma reação do que se faz em Barcelona, do que se fez em Barcelona nos últimos 10 anos, com um populismo cívico, que é usado para combater prostituição nas ruas, mendicância, skatistas, como se a poluição visual das grandes empresas não fosse também o uso incívico do espaço. Como se o acoso, o assédio imobiliário não fosse também uma ação incívica no espaço. Ou seja, é como se o incivismo bem pago fosse aceitável. Então, muito obrigado a todos. Espera aí.